Hoje eu resolvi trazer para vocês a diferença entre dois conceitos que eu vejo as pessoas constantemente confundirem, que é uma comunicação assertiva e uma comunicação objetiva. Nos meus treinamentos e processos individuais de mentoria, eu vejo com bastante frequência as pessoas confundirem essas duas características comunicativas. Então, tomar como uma comunicação objetiva a comunicação assertiva e vice-versa. Sobre a assertividade, eu falei recentemente aqui para vocês, tem um vídeo no meu feed sobre isso, mas só para a gente relembrar rapidamente, ter uma comunicação assertiva significa declarar aquilo que eu julgo necessário ser declarado. Ou seja, é falar algo que eu acho importante para o andamento do trabalho, por exemplo, ou para minha relação com aquela pessoa. Ou numa apresentação, falar coisas que são importantes para aquele meu tema. Já a comunicação objetiva é aquela que traz informação suficiente para o meu interlocutor ou para a minha audiência. Eu não trago nem menos e nem mais informação do que a minha audiência ou meu interlocutor precisam. Então vejam, para eu ser objetiva, para eu ter uma comunicação objetiva, eu preciso em primeiro lugar ter na minha consciência o propósito de falar aquela mensagem. Então, para que você está falando aquilo para aquela pessoa naquele momento? Toda comunicação tem uma intenção. Toda comunicação tem um propósito, mesmo que inconsciente. Para eu conseguir ser objetiva na minha comunicação, eu preciso trazer esse propósito para minha mente consciente, ou seja, eu preciso saber para quê, qual é o objetivo de falar aquilo para aquela pessoa. Então, grave isso. Para sermos objetivos com a nossa comunicação, nós precisamos ter objetivo consciente nessa comunicação. Lembra de uma situação em que você estava conversando com alguém que estava trazendo muitos detalhes demais naquela conversa? Então, esse é o primeiro sinal de que eu não estou sendo objetiva. Eu estou trazendo mais detalhes do que o meu interlocutor precisa. Então, lembra dessa situação em que a pessoa estava falando muito? Lembre, ou se você puder, comece a reparar nisso daqui para frente. Quando a pessoa não está sendo objetiva na comunicação, dá para perceber claramente que ela não sabe para onde ela está indo com aquela conversa. Ela não sabe para onde ela está conduzindo você e ela não sabe onde ela quer chegar. Então, para eu ser objetiva, eu preciso saber para onde eu estou conduzindo o meu interlocutor. Ah, Tatiana, mas quando eu tô num bar, tô conversando, batendo papo, eu preciso ficar pensando nisso? Claro que não. A comunicação objetiva, ela precisa ter um momento certo para acontecer. Você não precisa ser objetivo o tempo inteiro com a sua comunicação. E para fechar, então, qual é a semelhança entre essas duas características? Entre ser assertivo, ou seja, declarar o que precisa ser declarado, e ser objetivo na comunicação. As duas precisam ser, então, sucintas. Para eu ter objetividade, eu preciso não trazer detalhes demais para o meu interlocutor ou para a minha audiência, e na assertividade também. Então, imaginem que alguém pergunta assim para mim, fala assim, Tati, vamos almoçar num restaurante japonês hoje? E eu não quero comer comida japonesa, eu quero comer churrasco. Assertividade é eu dizer para a pessoa, hoje eu prefiro comer churrasco. A falta de assertividade passa pela não objetividade. Seria eu responder o seguinte, comida japonesa, sabe o que é? A semana passada eu passei um pouco mal com comida japonesa. Nossa, eu fui num restaurante, assim, me caiu tão mal comer comida japonesa que eu acho que hoje eu prefiro comer churrasco. Não sei se churrasco, não sei se... que tal a gente comer churrasco? Veja, eu declarei, eu fui assertiva, só que com pouca objetividade, trazendo muitos detalhes. Então, são conceitos diferentes, mas que conversam entre si em determinados momentos da nossa comunicação.